Oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Nós estamos estreando o Área Delas. Eu tô na parceria, claro, com a Júlia Vani. Você já sabe, estamos no canal do Denilson Show e estivemos por aqui durante a Copa do Mundo Feminina para falar da competição, para bater um papo com muita gente legal. Só que a gente gostou tanto desse espaço que a gente veio para ficar agora. Então começamos hoje o Área Delas, um programa que vai falar de futebol, mas também de curiosidades, questões de cultura do mundo. E você vem com a gente para acompanhar esse programa novo e tudo que a gente vai trazer por aqui de curiosidade para você. Certo, Júlia? Certíssimo, Aline. Voltamos e dessa vez para ficar. Bem-vindos ao nosso programa. A gente tá muito animada para trazer muitas curiosidades, muitas histórias legais do futebol e do aspecto geral, assim, desse esporte que a gente ama tanto. E a nossa primeira convidada do Área Delas é a Daniela Alves, ex-jogadora, treinadora, que nós temos a honra de receber nos nossos estúdios. Dani, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Sempre na minha vida com estreias e sempre sou pé quente, então tenho certeza que vai ser até eu ficar gagá. Eu não tenho a menor dúvida. A Dani que encerrou recentemente o trabalho na equipe do Uberlândia, em Minas Gerais. Foi seu primeiro trabalho como treinadora fora do estado de São Paulo? Sim, primeiro fora do estado de São Paulo e também o primeiro com uma equipe profissional, ou seja, da equipe adulta, né? Eu antes estava na equipe de base. E qual a principal diferença que você sentiu com relação à base e uma equipe principal? Eu não senti tanta diferença. Lógico que a competição é algo mais maduro, né? Você enfrenta equipes mais maduras, com atletas mais maduras. Na base você já tem aquele limite de idade. Mas, mesmo assim, como o futebol feminino, a base é muito recente, muitas atletas não tiveram base. Então, você acaba tendo que ensinar e passar muitas coisas que você deveria ter aprendido na base, né? Então, e aí você, como eu sentia que eu contribuía muito mais, né, com a carreira que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. Então eu ficava feliz de ver a evolução, como essa atleta chegava e como eu a deixava. E também no acreditar nela, né? Porque eu acho que as atletas elas precisam muito mais de um incentivo, de uma confiança, até mais do que um técnico ou um tático. E esse último trabalho que você fez pelo Uberlândia, como você falou, foi o seu primeiro fora do estado de São Paulo. Você sente que tem uma diferença nesse sentido? Porque o futebol paulista tem evoluído bastante. O Paulistão se tornou um dos principais campeonatos nacionais, né? Não só estaduais. Sim, para mim o estado de São Paulo é o mais organizado do país, né? O futebol paulista ele está à frente de todo o país e ele é exemplo para os outros. E na minha opinião, o Mineirão, né, é o segundo melhor do país, porque lá se concentra o Atlético, o Cruzeiro e o América, né, 3 potências. Então, para mim, é o segundo mais competitivo do país, né? Teve esse ano, eu fui para lá, para Uberlândia o ano passado, montei a equipe o ano passado do Uberlândia Esporte Clube. E esse ano teve, né, uma diferença que teve um placar elástico contra a equipe do Araguari, que não levou tão a sério assim, acabou montando a equipe como a gente já imagina, né, a equipe de antigamente, né, pega, monta da camisa e seja o que Deus quiser. Então acabou tendo um placar extremamente absurdo de 28-0. Né, que o Cruzeiro colocou. Mas fora isso, são jogos muito competitivos, então isso só agrega modalidade. E Dani, quando você foi encerrar a sua carreira, você citou essa dificuldade, né, daqueles times que às vezes joga a camisa e vai pro campo. Você decidiu ser treinadora, mas de alguma maneira você pensou em algo do tipo dirigente para até ajudar nessa questão? Ou como treinadora você acha que também dá para fazer isso? Eu sou muito Deus me leva, Deus me traz, né? Os caminhos vão me conduzindo. Eu não programo assim, não, eu vou ser coordenadora, não vou ser dirigente. Não, o que surgir eu vou dar o meu melhor para aquilo funcionar. Então, nem programei ser treinadora. Eu acho que já estava em mim desde atleta. Eu sempre gostei de melhorar alguma companheira minha que tinha alguma dificuldade no domínio, num passe. Eu falava, vamos aqui comigo, vamos bater a bola, eu vou chutar para você dominar, vou melhorar seu passe. Até porque ajudaria não só a mim, como toda a equipe. E aí surgiu a oportunidade no convite de eu fazer parte de um corpo técnico, eu aceitei e aí que eu ingressei como treinadora, mas eu sou uma pessoa que eu procuro dar o melhor em tudo que eu me propor a fazer, seja
como atleta que fui, seja como treinadora, comentarista. O que seja. E você também falou que você trabalhou, né, com a categoria de base, e alguns clubes até hoje têm uma resistência para começar com esse futebol, ensinando as meninas mais novas. Tem muitas equipes que já começam direto no profissional. Você sente que isso está mudando bastante no Brasil nos últimos anos? Porque, por exemplo, o São Paulo aderiu muito à base, a equipe do Internacional, que chegou na semifinal do Libertadores também, vem fazendo um trabalho muito legal com as meninas do Sub-20, Sub-17. E você sente que isso tem mudado nos últimos anos? Você vê, você citou dois grandes exemplos, né? O Internacional sempre teve um trabalho muito bom de base. E lá no Rio Grande do Sul, tinha conhecido a escolinha da Duda, né? Que aí já tem um tempo isso. Então as meninas se prepararam melhor, tem lastro dentro do futebol, né? Porque vieram competindo desde meninas mesmo. E os frutos foram colhidos agora. Você vê a equipe do Inter, que não passou por detalhes, né? Acabou chegando com várias atletas novas que vieram da base, compor a equipe adulta. O São Paulo, idem. O São Paulo sempre foi muito forte, tem vários títulos na base. Ele começou com a pirâmide do lado certo, primeiro pela base, depois que foi montar uma equipe profissional, adulta, né? E assim, ainda necessita de algumas coisas, né? Evoluir algumas coisas, tipo o campo, ter um espaço, né? Mas é um trabalho de base que é vitorioso. E essas meninas acabam ficando prontas para competir, se não for no São Paulo, em outras equipes ou até mesmo fora do país. Tá mudando, ainda eles não entendem que precisa investir. A base, ela tem gastos, você tem obrigações, né? Você tem que ter escola para essas atletas. Se tiver um alojamento, tem que ter um alojamento adequado, tem que ter coordenação ali 24 horas, tem que ter alimentação, tem que ter várias coisas que são obrigatórias para se manter. Então, o custo é maior do que ter uma equipe profissional adulta. E quanto mais campeonatos de base a gente tiver, mais importante também para o desenvolvimento do futebol feminino. Nesta semana tem a Ladies Cup Sub-20, primeira edição dessa competição, que já tem outras edições com a equipe principal, profissional, mas é a primeira edição com equipe Sub-20. É um torneio amistoso, mas é um torneio que, de repente, a gente poderia comparar, no estado de São Paulo, em várias cidades do interior, com uma copinha, se a gente colocar no mesmo nível, porque a gente tem o brasileiro, a gente tem brasileiro de outras categorias, mas é um torneio que também dá a possibilidade de projetos sociais participarem, e isso também é importante, porque há muitas pessoas no Brasil que querem fomentar o futebol feminino, especialmente com meninas já muito novas, mas que de repente não têm oportunidade de fazer isso em competição de alto nível, de chegar a ponto de, talvez não visualizar um título, mas o desenvolvimento da jogadora e oportunidades profissionais para ela também. Isso que eu ia dizer, não é só isso, só competir, mas é uma vitrine. Às vezes, tem muitas meninas que jogam futebol hoje, e essas meninas às vezes estão em lugares escondidos. E aí você tem uma competição dessa, acaba sendo uma vitrine. Os outros clubes grandes acabam olhando, vê aquele talento, aquela qualidade, e aí traz para o clube, vai lapidar, vai melhorar, né, as características, e aí ela pode explodir. Então é muito importante. Quando eu fiz parte da base, nas reuniões técnicas, eu sempre batia que tinha que ter algo entre o profissional e o término da base, que existia era sub-18, competições sub-18. Então essa menina, ela não estava pronta para uma equipe adulta e também não poderia mais competir na base porque tinha estourado. Então ela encerrava a carreira. Por quê? Você encerra. Sim. Fez 19, você não vai estar pronta e você não pode mais competir. Então ela teria que buscar outros meios de se manter jogando para maturar e poder ingressar numa equipe qualquer aí do país adulta. Então foi muito importante. E a seleção era sub-20. Então não fazia muita lógica. Sim. Então foi muito importante a criação dessa modalidade, dessas competições sub-20, porque alimenta a seleção sub-20 e essa atleta tem mais 2 anos de preparo, né? Às vezes tem uma maturação tardia para ficar pronta para uma equipe adulta.
E essas competições, elas são mais localizadas, também ajudam as outras equipes. Por exemplo, a Colômbia desenvolveu muito o futebol feminino desde a Copa América. Agora, o Atlético Nacional fez uma campanha muito boa na Libertadores. Então, eu queria saber a sua opinião sobre essas competições de tiro curto, a própria Libertadores, que tem só um país sede. Nas últimas semanas, a gente viu muita gente criticando, porque é o mesmo modelo há muito tempo, né? E uma final com duas equipes grandes brasileiras, Palmeiras e Corinthians, acaba ficando um pouco fora dos nossos holofotes, porque a gente não pode receber esse jogo. Queria saber o que você pensa disso, se é hora de pensar numa reformulação da competição. Sempre é bom evoluir. É bom iniciar. Você inicia, e você tem que ter os ajustes, sempre. Não se manter não, do jeito que tá bom, do jeito que tá bom. Não, você tem que olhar, ver o que deu certo, carregar, ver o que precisa ser melhorado e melhorar. Mas aí também precisa da opinião de quem participa. Né, da Confederação Brasileira e vem dos outros países que estão participando também. Eu acho muito importante você ter a opinião de quem participa, de quem está lá, sentar e falar, ou colocar mesmo um questionário que seja algo simples de se pensar. O que você acha que foi bom, o que você acha que tem que melhorar. Saber a opinião de quem está vivenciando ali para ter essa evolução. Eu achei muito importante assim, a evolução da Colômbia, os times organizados. O Chile foi com duas, né? O Colo-Colo com a Tatiele. Foi muito bem contra o Corinthians, já na última partida. Eu acho que ela colocou uma proposta que as atletas não deu muito certo, acabou sofrendo um pouco e acabou sendo eliminada. Mas foi um trabalho que você consegue ver que não, deu muito trabalho para o Corinthians na estreia, né? Então foi gostoso. E os times da Colômbia, eles evoluem muito. As atletas são muito boas, são fortes, são rápidas. Então, com certeza, muitos clubes brasileiros vão olhar e trazê-las para cá para competir. E é sempre bom evoluir. O modelo, às vezes, se manter, você tem que mudar para oportunizar para os outros também. Né? A gente ainda segue sendo a potência, por causa justamente da organização, e você de novo vê 2 times de São Paulo na final, onde que tem o quê? A federação mais organizada do país. O próprio Campeonato Brasileiro, nas semifinais, já foram semifinais paulistas, Sim. com equipes do estado de São Paulo. Agora, falando da Libertadores especificamente, acho que dá até uma tristeza, assim, pra gente que sabe o valor de uma Libertadores pro clube, especialmente pro clube brasileiro, a paixão de torcedor, e no masculino. E aí, no feminino, a gente vê uma competição, joga lá, 15 dias, de qualquer jeito, não tem VAR. Se tem VAR, a gente não sabe a partir de quando. Tudo meio que parece protocolar para cumprir uma missão de ter um campeonato feminino continental. Eu acho que realmente poderia ser revista essa proposta, essa maneira como é disputada. Inclusive, colocaram o primeiro jogo do Palmeiras feminino praticamente no mesmo horário da semifinal da Libertadores. E se você quer que essa competição tenha audiência, você não vai colocar os 2 times do mesmo clube, e nem se não fosse do mesmo clube, né? Não tem como competir com a audiência de uma semifinal entre Palmeiras e Boca. Você não valoriza o produto, né? Sim. E também, assim, é importante para as atletas, porque aí acaba sendo uma vitrine para aquelas dos outros países que eu ouvi comentários assim, não tem muita graça assistir esse início, porque sabe que os times brasileiros vão golear, vão fazer... Mas para aquelas atletas são muito importantes. Né, se mostrar, você tem um sonho de seguir na carreira, de deslanchar, e aí você vai jogar contra equipes brasileiras que nós temos uma competição fora, um calendário repleto, né, hoje, mas você precisa também fomentar, organizar melhor para poder, não é fazer por fazer. E hoje já não cabe mais, né, na modalidade nada fazer por fazer, porque fica feio e você acaba se queimando, né, então eu acho que tem muitos meios de comunicação hoje, cada um falando, chega no ouvido da Conmebol, e aí ela vai repensar em fazer competições melhores, né, para seguir, ser uma competição como o masculino, que todo mundo para e é valorizado. Então, sei lá, abrir para mais clubes, não sei, né, aí você acaba puxando as equipes sul-americanas a melhorar nos seus países também, dar premiações, né, com mais valor, porque você tem que criar atrativos para esses clubes poder investir para poder chegar ali, né, porque vamos lá, porque a gente vai ter uma premiação, ou vai ter algo
em busca de. Premiação não só... que até antes do campeonato a gente não sabe, né? De repente, um formato de um campeonato que seja mais longo, mas que possibilite viagens e que as equipes consigam encaixar de uma maneira que você não precise fazer em 15 dias, com campos desgastados, o que fica pior também pro espetáculo. Sim, não só isso, né? Você tem que organizar bem. Porque já o calendário brasileiro, esse ano foi bem tumultuado. O Paulista ainda tá rolando, né? Ainda não acabou. Então você teve um ano com Copa do Mundo, com Brasileiro, com o Campeonato Paulista, né? Estamos em São Paulo. E aí os nacionais começando em diferentes momentos, aí a Libertadores. Então você tá competindo, isso é muito ruim para os clubes. Você tá no meio do Brasileiro, você vai para a semifinal, aí você tem uma pausa longa por causa da Copa do Mundo. Aí você volta, aí você vai competir o Paulista. Aí você passa, aí você tem uma pausa longa e quem já não tá na Libertadores já perde aquela liga que a gente tem que ter na equipe. Aí você recomeça. Então eu acho que esse ano foi muito recomeço das equipes que foram avançando nas competições. Isso é muito ruim pro espetáculo e pros clubes também, né? Que aí você tem que manter a atleta, motivá-la novamente, sem competir, tentando colocar amistosos, fica muito ruim pensando como atleta. E também, como treinadora, você tem que motivar, recomeçar o trabalho. E numa intertemporada é muito ruim. E você acha que o formato do futebol masculino aqui no Brasil hoje, do calendário, seria um bom exemplo? Porque a gente sabe que o feminino tem menos jogos, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro Feminino. As equipes só se enfrentam uma vez na primeira fase, não é por pontos corridos como por completo. É primeira fase pontos corridos, segunda fase mata-mata. Então, eu acho que ele é mais condensado, querendo ou não, do que o masculino. Só que se a gente tivesse o espaçamento de jogos, por exemplo, no final de semana, Libertadores durante a semana, talvez a gente conseguiria aprofundar mais e manter uma sequência melhor de jogos também, né? Sim, eu acho do masculino já uma loucura, porque, querendo ou não, o atleta depende do corpo. E se você exige 120% do seu corpo em jogos, numa semana jogar 3 jogos, às vezes menos dias você jogar mais jogos, o corpo não aguenta. Humanamente, né, é muito ruim. Mas você colocar, espaçar e preencher o ano, organizar as competições, a Conmebol falar com a CBF, que falar com seus estados e organizar um calendário melhor, porque aí você tem competições um ano todo e também trazer aquelas equipes, porque é difícil. Você quer fomentar o feminino, legal, mas você tem que pensar do lado do clube também. O clube vai ter que começar um trabalho, o mínimo, ideal, mínimo, 2 meses antes de uma estreia, de uma competição. Nisso você tem que montar a equipe, ver alojamento, né, ou ver casas, ou ver para montar a equipe. Tem gastos de alimentação num todo, e às vezes você faz uma competição que é mata-mata, para jogar 2 jogos, ou às vezes um jogo, e você acabou a competição daquele clube, fica ruim quem quer investir, né? Porque o gasto foi muito maior do que o lucro em si. Então é pensar no todo, não só, óbvio que as equipes grandes de camisa vão puxando as outras, vai evoluindo, exige que você, não dá para você dar sua camisa e seu time tomar de 10, 12, isso é um absurdo, não é basquete, é futebol, né? Mas também, você como confederação, tem que pensar também no clube. Não dá para jogar mínimo de 4 jogos, né? Para você ter um período para competir para essas atletas, né? Tem que ver todos os lados. E você acompanhando como treinadora, tem esse contato e fala com pessoas, como é que é a abertura de federações? No caso, você teve agora com a Mineira, a experiência aqui com a Federação Paulista também, mas com o CBF. Você acha que hoje existe um diálogo grande com essas entidades ou é algo ainda muito primário, que poderia ser mais intenso? Porque a gente sabe que, por exemplo, começo do Campeonato Brasileiro, a tabela foi divulgada praticamente em cima da hora, né? Ainda não é o ideal, né? Melhorou, mas não é o ideal. E, como eu te falei, a Federação Paulista, ela é a mais organizada, né? É a mais rica também. Então, o contato dela com a confederação é muito mais fácil. E aí, com as outras, fica um pouco mais distante, não é tão
tão comunicativo como a de São Paulo. Ainda precisa, mas também as federações dos outros estados precisam olhar os modelos a seguir. Falar onde que está dando certo, como que está, vamos olhar, vamos ver como é que é feito, para ter um início. Eu acho que essa conversa que precisa se ter primeiro, antes de falar com uma confederação brasileira, né? Ver a federação, se hoje a Federação Paulista é a mais organizada, a competição dá lucros, que querendo ou não, você está fazendo uma competição, você vai atrair patrocinadores porque vai ter público. E o patrocinador quer ser visto. E aí esses outros lugares olhar, ver, conversar, né? O que vocês fizeram que deu certo? Para poder começar a seguir, tem que ser um exemplo. E aí eu acho que falta isso. Esses outros estados conversar com quem está dando certo. Para depois, né, exigir de lá de cima. Né? Como é que eu vou pegar a Confederação Brasileira se eu não estou organizando a minha casa aqui? Entende? Eu acho que esse é o grande diálogo, né? Essa comunicação, essa palavrinha que é tão complicada. Precisa se ter mais. E esse ano a gente teve a Copa do Mundo Feminina, que foi a com maior visibilidade na história do futebol feminino. E você estava comentando junto com a Aline. Sim. Você que foi finalista em 2007, estreou na seleção brasileira com 15 anos, se eu não me engano. Foi. E eu queria saber como foi a experiência de comentar uma Copa com tanta visibilidade assim, que foi histórica pra gente. Olha, não foi a primeira assim que eu comentei, mas o horário era de madrugada, né? A gente praticamente não dormia, igual. O pessoal ouvia falar, eu vou para casa, vou descansar. Eu falei, que palavra bonita, porque eu tenho um filho, você não descansa durante o dia. E assim, foi mágico porque o horário e quantas pessoas estavam assistindo, ligadas ali na programação e vendo os jogos. Então, consome, as pessoas querem ver a modalidade. Numa madrugada, o tanto de gente assistindo, mais de 100 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas torcendo pelo Brasil. Às vezes os jogos eram jogos que não eram da seleção brasileira, mas eram jogos bons de se ver e muita gente assistindo. Então, isso puxou, tanto que o presidente, né, da CBF quer trazer a Copa do Mundo para cá. E eu acho muito válido. Já teve a Olimpíada e agora tem uma Copa do Mundo, e eu acho que a galera vai encher o estádio, vai atrair patrocinadores, vai fomentar mais ainda a modalidade. Então, falar sobre futebol para mim é fácil, né? Independente se fosse Tahiti, os nomes lá que a gente nem pronunciava, como é que fala, gente? Mas é importante você fazer bem feito para atrair o público, e eu acho que isso foi bem feito pelas pessoas que estavam acompanhando nos horários. Tinha muita gente saindo para trabalhar e estava lá vendo a gente. E é uma coisa fácil, né? Você tem na mão. Hoje você consegue assistir facinho. Dani, falando da seleção brasileira, você esteve ali em Pequim, em Atenas. Mas 2007 foi um ano muito especial, né, para a seleção brasileira. A gente tem o ouro nos Jogos Pan-Americanos no Rio e uma medalha de prata, o vice-campeonato, numa Copa do Mundo. 2007 foi o grande ano de seleção brasileira? Olha, eu chego ali, eu participei da primeira Olimpíada em 2000, né, lá em Sydney. Aí já teve, em 4 anos, já foi uma mudança absurda, porque em 2004 foi o ano que eu me senti realmente profissional da modalidade, quando o René Simões chega com um staff absurdo, que nunca teve, 2 auxiliares, preparador de goleiro, psicóloga, nutricionista e fisiologista, N pessoas que hoje você não vive sem, né? E eu tiro que 2007 foi um marco para a modalidade brasileira, porque a gente conseguiu colocar no Maracanã, numa quinta-feira, ao meio-dia, mais de 70 mil pessoas para assistir aquela final. E não tinha jogos do masculino nem antes nem depois, não era uma preliminar, era a final do PAN, do futebol feminino. E você vê crianças, as famílias levando, as crianças sabendo seu nome, querendo ser você, lotando o Maracanã. Foi mágico. A gente tinha que estar chamando a atenção das atletas dentro de campo, porque ficava assistindo o público. Ficava vendo a aula, falando, nossa, aí, o jogo. E foi um futebol bonito. Então a gente conseguiu, dentro da nossa casa, dentro do nosso país, mostrar que o futebol feminino era tão bom quanto e lotar o Maracanã. Então foi um ano mágico, para mim foi um marco ali.
da modalidade. Você tava no time, eu acho que foi na Copa do Mundo de 2007, porque eu lembro de uma história, quando eu fui lá no Museu do Futebol, que vocês receberam um patrocínio de uma empresa de capacete. Teve isso, e aí vocês tiveram que jogar com capacete por causa do patrocínio. Nossa, você me chamou de velha, foi lá no museu. Não, mas é porque ele tava contando a história das Copas, ué, e essa história eu ouvi lá. Sim, e eu que levei, inclusive. Ah, é? Eu jogava nos Estados Unidos, e lá tinha esse negócio de muita concussão, bater cabeça com cabeça, eles estavam desenvolvendo algo para você proteger e não atrapalhar, né? Então, aí, como eu jogava lá, eles apresentavam e falavam, pagava-se para aquilo, obviamente, e não incomodava. Você jogava e para ter uma proteção. E eles estavam nos Estados Unidos desenvolvendo isso. E aí, como eu ia para a Copa do Mundo, eu levei. Eles falaram, você leva? Eu falei, eu posso, levo, uso e vamos ver quem quer mais. E aí, acabei espalhando, chamava Full 9, né, que era Full 90, e era meio de espuma no capacete mesmo, aí tinha coisa, aí a gente cortava, dava uma adaptada para ficar melhor e usava. Eu lembro que era a Rosana, que eu não lembro se tinha mais, se a Jatobá também estava usando, eu não me recordo quantas eu consegui arrastar, mas a gente usou isso sim por um período e até que protegia, não atrapalhava assim. Eu não gostava muito de cabecear a bola, então dava tudo certo. E falando de seleção brasileira, esse ano a gente teve uma campanha bem decepcionante na Copa do Mundo. Eu acho que todo mundo tinha bastante expectativa de ser melhor do que em 2019. E foi pior, impressionante, mas foi pior. A gente ficou muito decepcionada no geral. Mas eu queria saber o que você acha dessa seleção brasileira agora com a chegada do Arthur Elias, que é um grande técnico no futebol nacional. Ele conquistou tudo com o Corinthians, é referência aqui. E como você acha que vão ser esses próximos anos e esse ciclo para a próxima Copa? Eu acho que não só você se decepcionou, acho que o Brasil inteiro, né? Acordar nos horários, torcer, e realmente todo mundo torceu. Foi foi frustrante, né? Todo mundo esperava mesmo algo melhor. Por tudo, toda a cobertura, tudo que envolveu, né? Eu acho que o Arthur chegando na seleção é muito importante, porque é um treinador extremamente vencedor, né? Vem à frente do Corinthians há algum tempo, levando essa equipe às finais de tudo que disputa. Então, para você ter alguém na seleção, alguém campeão, e ele é. E você tem que selecionar os melhores. E ele já chega com uma visão diferente, ele tem uma visão, ele conhece muito bem o futebol brasileiro de dentro, né? Aí a Pia tinha essa dificuldade, porque é de fora, europeia, trabalhou nos Estados Unidos, então são linhas diferentes, né? E às vezes ela mudou, teve coisas que ela trouxe muito boas, mas o Arthur é um treinador que ele conhece muito bem as atletas, ele cansou de enfrentar contra e também tem no seu elenco. Eu acho que vai ser assim uma mudança muito positiva. Ele tem um trabalho vencedor, ele é um ótimo profissional, tá aí quantos títulos ele não tem. É um treinador que trabalha muito bem a parte defensiva e ofensiva. Olha quantos gols a equipe do Corinthians faz, pouco sofre, né? Pouco sofre gols e sofre defensivamente. Então são coisas que ele vai levar para a seleção brasileira muito positiva mesmo, assim. E um staff que ele já está acostumado, está com ele há anos, que é muito necessário. Você, quando está como treinadora, você tem que ter seus braços muito bons, e isso ele tem também. Então eu acho que a gente pode esperar um trabalho muito positivo e espero que venha a primeira medalha de ouro aí para nós. Sobre suas experiências fora do Brasil, Estados Unidos, Suécia, como é que foi para você? Primeiro, idioma, né? Se você tinha alguém para traduzir ou se de repente você depois foi aprendendo no decorrer dos trabalhos, como é que era primeiro nos Estados Unidos e depois na Suécia com relação à comunicação? Eu vou para os Estados Unidos com 19 anos, se eu não me engano. Meu inglês era Big Mac McDonald's. Então eu fui aprendendo, eu sempre gostei de aprender, eu sempre fui muito esponja em tudo. E eu cheguei lá, em 3 meses eu já estava entendendo e falando. Mas eu sou curiosa e pergunto. E fui
perguntando, left, right, hand, foot, aí como na rouparia, você fala small, large, medium, então eu fui perguntando e usando as coisas do futebol, que fica muito mais fácil. E aí, em 3 meses, eu tava falando e entendendo algumas coisas já. E engraçado que tinha uma chinesa na equipe que eu fui no San Diego Spirit, no meu primeiro clube lá, profissional. E aí tinha uma chinesa que tava lá, já era o segundo ano dela, segunda temporada talvez. E ela tinha muita dificuldade. E foi a que eu fiz amizade. E as outras não entendiam. Como é que vocês se comunicam? A gente se comunica, saía pra tomar café e se virava. Eu entendia ela me entendia. Então era muito engraçado. E assim, eu fui pegando e perguntando. E eu sempre fui muito comunicativa. E eu pergunto mesmo e fui aprendendo. Na Suécia também, eu usava o inglês, claro, mas você vai ouvindo e aí você vai aprendendo. Aí eu já falava, jag pratar lite svenska. Eu falo um pouquinho de sueco. Ó. Então, você vai aprendendo, você vai convivendo, querendo ou não, você vai aprendendo. E eu gosto de aprender, então ficava mais fácil. Aí já sabia o inglês, e aí aprender o sueco já ia sendo mais fácil. Toda a preleção, você ouvir o treinador falando em sueco para depois falar em inglês, para depois eu traduzir para a Cris em português, então você vai estimulando, né? Então eu ia melhorando o português, o inglês e o sueco. E você tem alguma história, ou dos Estados Unidos ou da Suécia, engraçada, assim, que você ficou com vergonha na hora, não contou pra ninguém? Aí eu com vergonha nunca. Sou sem vergonha. A Rup Solo, todo mundo conhece, a goleira Rup Solo. Ela jogou comigo lá na Suécia. Quando ela estava começando, ela estava na Suécia e ela morou na minha casa, então e pegava carona comigo no meu carro. Então já nem era Solo ela solo. nunca tava, então. Nunca, solo nunca. A ninguém gosta desses trocadilhos. E depois eu vou jogar com ela no St. Louis, onde foi minha última equipe, né? Depois, antes de lesionar. E aí eu jogo com ela no St. Louis. Então já era uma convivência diferente. Ela já era a Rup Solo. Né? Lá era no início, nem era nem Rup nem Solo. Depois ela virou a Rup Solo. E aí, engraçado que eu levava minhas coisas do Brasil. Eu sou brasileira, não sou americana. Falava Que coisas? Aniversário, o que você faz no Brasil quando é aniversário? Festa, brigadeiro, bolo, ovada. Ovada, isso é brasileiro. Ela fez aniversário, eu taquei ovada nela. E eles não têm isso. Eu falei, tome aí ovada e farinha e grama. Ela ficou louca da vida. Mas eu falei, eu sou brasileira, lá no Brasil é assim. E aí ela pegou o quê? Pegou meu carro no estacionamento, o Gol Móvel, ela fechou meu carro com o Gol Móvel e colocaram aquele cone enorme da CT, aquele bem grandão, em cima do carro. Aí eu já era a Daniela Alves. Aí eu olhei de longe e falei, quem foi? Ninguém falou, tá bom. Fui lá na mala médica pegar a tesoura, eu ia cortar toda a rede do gol, ia dar ré e ia sair. Aí ninguém acreditou. Eu peguei a tesoura e ia, não, gente, tira, fui eu. Aí tiraram, porque ela ficou pé da vida, pegou o meu gol, o meu carro, prendeu com o Gol Móvel, colocou o cone em cima. Aí eu falei, vai tirar. Aí vou tirar. Ou seja, você era daquelas que aprontavam, então, Dani. Sempre, né? Você viver... eu passeava em casa e vivia no mundo, né? Eu viajava um absurdo. E você vai... E eu comecei muito cedo, né? Minha cultura, que eu falo, é do mundo. Com 15 anos, eu estava na seleção, já viajando para os Estados Unidos, já indo para Sydney, com 16, extremamente longe, do outro lado. Então, isso para mim foi muito bom, porque eu peguei as culturas dos outros países. Eu peguei cada pessoa que conviveu, eu aprendi alguma coisa. Vi muitas coisas legais, vi muitas coisas tristes também. Tipo, você ir para país pobre e ver que, sabe, as pessoas que não é da sua realidade, a pessoa não ter pasta de dente para escovar os dentes, sabe? Ou água potável, que seja para tomar banho, sabe? Então, o futebol, ele me deu muitas coisas. Eu tirei muitas coisas boas e muitas culturas que eu levo na minha carreira como treinadora hoje, do que eu vivi e peguei lá fora também. A parte física, para mim, tem que ser essencial. Isso eu aprendi lá fora, que europeu corre demais, né? Asiáticos não para de correr. Norte-americano também? Norte-americano também. E eu achava absurdo aquelas meninas
que lá nos Estados Unidos o copo de refrigerante, ele não é normal, né? Ele é de tu daqui. E elas bebiam aquilo e você olhava assim, vai pra onde? Porque aqui no Brasil, se você olhar, você ganha gordura. E elas comiam aquilo e bebiam aquilo e, tipo, era normal. E isso eu já não gostava, porque eu sempre fui muito regrada. E aí eu achava um absurdo e não entendia pra onde ia, porque elas se mantinham atléticas, assim, né? Mas você entende que jogavam futebol desde nova. E quando eu vou para os Estados Unidos, não me lembro, 2001, 2002, não me recordo bem, era totalmente inverso. Aqui no Brasil, na época, só joga futebol de meninos. Ah, vai pra escola de meninos. Lá não. Você falava pro menino, vai fazer futebol na sua... Não, futebol é coisa de menina. Você vê a inversão, né? Então, foram muitas coisas positivas, muitas coisas boas que eu levei, assim, nessa vida do futebol. E agora a gente tem muitas meninas que estão saindo do Brasil pra não só jogar profissional fora, Ari Borges, que jogava no Palmeiras, foi pra lá. Tem várias jogadoras nos Estados Unidos, mas também pra fazer base, né? Porque, como você falou, é uma cultura muito grande de futebol feminino. Eu tinha visto alguma estatística durante a Copa que os Estados Unidos representava quase 80% da categoria de base do mundo. Então é muita coisa. Qual você acha que é a principal diferença de lá pra cá, nesse sentido? De lá dos Estados Unidos pro Brasil? Sim. De adaptação... pelo que você passou também, chegando muito nova lá. Cara, eu sempre tive isso comigo. Se os Estados Unidos me contratava ou a Suécia, é porque não tinha lá o que eu sabia fazer. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu tenho que fazer o que eu sei de melhor fazer. E diferente, porque se fosse igual, eles não precisavam ir buscar em outro país. Então, o brasileiro, a brasileira, ela tem a facilidade de sair do problema. Tem aquela malícia, tem a ginga, que lá não tem, né? São mais duras. A brasileira não, ela é mais móvel, ela acha um caminho. Tá fechada que ela vai fazer alguma coisa para passar. A brasileira é terrível. Então, tem isso. E o importante é o lastro. Lá nos Estados Unidos se compete desde muito nova, e isso é muito importante. Você vê isso nos jogos, os Estados Unidos... Na escola, né? Não, e você pode ver os jogos dos americanos. Tá perdendo. Continua fazendo o que foi treinar. Você não vai ver bola longa, joga na área, não. Continua porque vai dar certo. E isso elas vivenciam desde nova nas competições. Tem a Reis, eu não lembro o primeiro nome dela, me fugiu agora. Ela fez parte da seleção brasileira sub-20, quando eu fui membro do corpo técnico, quando eu era auxiliar. Me fugiu o nome dela, o sobrenome dela é Reis, era lateral esquerda. E aí ela foi para lá estudar e jogar nas universidades. E foi jogando e se destacando, e se destacando. Hoje ela joga no time da Marta, do lado da Marta. Porque foi contratada, foi se destacando e foi a importância. E você sair daí, mesmo que seja para jogar nas universidades ou nas ligas menores americanas, é muito forte. Você aprende muito e você já tá ali. E se você tiver o talento mesmo, você vai mostrando e alguém vai ver. E aí você tá na primeira liga, que é isso que aconteceu com a Reis. Ela foi jogar lá nas faculdades, nas universidades, e tá no Orlando hoje. Então é muito importante você ser diferente, se destacar. E não só sair do país. Onde você joga, eu jogo fora do país. Mas você não recebe bem por isso, não é bem tratado, o clube às vezes é racista. Né? Então não é só isso. Exatamente, o país, a cultura, né? Não é só isso. Você tem que se sentir feliz fazendo. E aí você dá o seu melhor. Não é só dizer, não, eu jogo fora do país, mas não é bem tratada lá só para ter o status de eu jogo fora. Não é só isso. E é muito importante ver a Ari Borges, a Caroline, a Angelina, todas as passadas pela seleção sub-20. E tem outras que a Giulia Bianchi saíram daqui e foram ser protagonistas fora e nos Estados Unidos. Então isso que é importante, você sair, não só para sair, você sair, ser protagonista, estar preparada para aquilo, adaptar, que é importante, mas sem perder sua essência. Dos lugares que você morou, Dani, fora do Brasil, qual que você mais gostou? E San por Diego. quê? Eu tava San Diego eu tava é o melhor com essa lugar sensação. do mundo. É o melhor lugar do mundo. Foi o primeiro que eu fui, né, morar e jogar.
Fui muito bem recebida. Outra história engraçada, já que vocês gostam de história engraçada. Eu fui pra lá sem nenhum brasileiro, né? Com meu vasto inglês. E lá tem uma cultura tinha, né? Naquela época, eu não sei se permanece, as famílias compravam a temporada inteira dos tickets, dos ingressos. Uhum. E aí elas eram sócias do clube ali. Então o clube sabia que aquela família, quem era. E aí eles tinham essa cultura de, a Daniela Alves vai jogar lá, ó. A Daniela Alves pode morar na sua casa, morar com você ser a família dela e tal. Eles tipo quando tinham... você vai fazer intercâmbio, assim, que você fica na casa de família. Isso. E aí eu ia ficar com uma família que também comprava lá a temporada, só que não deu certo, aí essa pessoa era amiga de outra e falou, não, aí ele não tinha cultura. Um jamaicano, casada com uma canadense, com uma italiana, e tinha 2 filhas, pequenas assim, tinha, sei lá, 9, 10 anos, ou 11, 12, não me recordo bem. E ele não tinha, como nós, jamaicano é mais parecido com o Brasil, né? Você imagina, você vai vir um estrangeiro, você vai deixar morar na sua casa com você, conviver assim? Você nunca viu na sua vida. A gente tem esse receio. E aí ele não queria. Eles me contaram isso, o pai, né? O Daniels, que é o jamaicano. Não queria. Aí ele falou que ele rezou à noite, dormiu e no outro dia ele... Não, ela pode vir. Sabe? Tocou e ela pode vir. E foi assim a minha família americana, que eu tenho contato até hoje. Eles me têm como filha até hoje, guardo espaço na casa deles até hoje. E um carinho absurdo. E pra mim foi nova, com 19 anos. Pra mim foi super importante. E aí eu cheguei num dia, no outro eu já tive que ir pra pré-temporada com a equipe, falando nada de inglês. E eu falei, meu Deus, brasileiro é aquilo, né? Você escuta seu nome risado, você fala, tá falando de mim. Estimula mais ainda você aprender a língua. Sim. Aí eu fui, ela me recebeu, a esposa dele. Me fugiu o nome dela, ó. Desculpa. E inclusive ela faz aniversário perto da minha mãe, quase a idade da minha mãe também, Rosemary. E aí ela me recebeu, me veio com um livro de inglês e português, um tradutor, né, dicionáriozinho. Oi, como é? Vai. Era essa comunicação. E assim a gente ia. E ela me passava o livro e eu ia. E foi assim. No fim, eu ensinei mais ela português do que ela me ensinou inglês. Deixei ela mais falando português. Ensinei ela a jogar futebol. Ela ingressou no time, fazia gol. Não fazia nada e eu consegui fazer isso com ela. Aí a treinadora já tava. E aí eu a vi. Loira, branquinha, com as filhas. Aí as filhas... eram morena, me mostrou foto e tal, mas não tinha mostrado o esposo. E eu cheguei cansado, viagem internacional, tive que fazer exames médicos, entrevista, experimentar roupa e tal. Fui dormir. Acordei na casa e um negão grandão falando. Eu falei, meu Deus, aí o brasileiro falei, meu Deus, o que será? Ladrão na casa? Era o esposo dela, um negão assim, jamaicano, super simpático, pra cima, cultura aí, comer rabada, que é coisa de brasileiro, as comidas muito parecidas. A gente se casou muito bem. Eu com ele, com a esposa, tinha tradição, fiz a tradição de tomar chá com eles toda noite, chá de limão com alho e mel. Toda noite eu levei essas coisas, fiz brigadeiro, eles não conheciam, né? E eu levei brigadeiros, então foi um crescimento que para mim foi muito importante, uma amizade que eu levo até hoje comigo, então foi super importante. E várias histórias. Me apresentaram o beisebol, o softball, quase matei uma criança com aquela bola pesada. Então, e foi um período da sua vida que você era muito nova, né? Então, isso fez toda a diferença pro que vinha pela frente pra sua carreira, porque você estava muito mais pronta. Sim. E jogar lá fora, outra cultura, né? Um futebol, eu enfrentava a abençoada que me tirou da modalidade, a Ibe Wambach, né? A Mia Hamm, a Julie Faulding, a Joey Fawcett. Então eram atletas consagradas. Umas jogavam na minha equipe, outras contra. E eu tinha que ser diferente. E elas eram tipo o dobro da minha idade. Eu enfrentei a Mia Hamm, que era a número 1 do mundo, a melhor atleta, com 15 anos. E eu dei um jogo de corpo nela e joguei ela longe. Aqui não! Exatamente. Futebol pra mim era sério. Era futebol independente.
Então, eu nunca senti. E criei o respeito mesmo nova lá dentro. E elas já me conheciam, então criei um nome lá que elas conheciam, de depois enfrentar na seleção, elas já sabiam, iam falar. Então, foi muito importante para o meu crescimento como pessoa e principalmente como atleta. E você fez muita coisa na sua carreira, né? Você jogou fora, jogou pela seleção brasileira. E na época, o futebol nacional não era tão desenvolvido. Você gostaria de ter passado mais tempo jogando no Brasil, ter tido uma experiência melhor aqui? Ou você acha que foi ótimo, mas, lógico, com suas dificuldades? Cara, eu comecei com 13 anos a jogar profissionalmente, né? Era amador, mas o trabalho era todo profissional. Então, eu digo que era profissional. 13 anos, eu fiquei 5 anos jogando no mesmo clube, que foi muito importante, que era o clube, um dos mais fortes do país, que batia sempre de frente com São Paulo, que era a Portuguesa de Desportos. E era a base da seleção brasileira, as duas equipes. Então, para mim, foi muito importante. Eu fiquei 5 anos jogando. Aí depois, com o falecimento do meu irmão, eu decidi não sair no ano e joguei novamente no país, fiquei o ano todo jogando, que aí é onde teve a primeira Copa do Brasil e única, que eu pude participar pelo SAAD, que era um clube de tradição antes, né, lá de eu começar, mas eu vivi muito bem tudo que eu poderia viver. Tive uma boa formação, 5 anos jogando aqui numa equipe grande. Fui jogar fora do país, cheguei à seleção brasileira, cheguei à seleção da FIFA, fui 6ª melhor do mundo. Então eu aproveitei tudo, mas sempre na cabeça em modificar a modalidade. Sempre, independente de onde eu estivesse. Eu sempre tive na cabeça de fazer com que as coisas fossem diferentes de tudo aquilo que eu estava pegando, que eu estava vivenciando. Graças a Deus eu não tive dificuldades como muitas ainda hoje têm, de não receber, de não ter condições de trabalho, de não ter material, campo. Eu não tive esse problema, porque eu sempre fiquei em lugares bons, mas eu sempre lutei para aquelas que tiveram, para pegar diferente. Eu acho que ver hoje a modalidade do jeito que está, eu tenho orgulho, porque eu fiz parte dessa construção, fui pavimentando esse caminho, né? Junto com outras, claro, não fui sozinha nunca, teve muitas outras que abriram esse caminho. Eu só fico triste dessas hoje não conhecer quem pavimentou o caminho, né? Então, ou reconhecer. Também, né? Elas não sabem quem são, de ver a história, de conhecer, de pegar. Hoje você tem informação na mão, dá um Google, e também não tem muito também, né? Nem a CBF tem os registros, então isso é triste. Mas cabe a nós, treinadores que fazemos parte, mostrar e falar, ó, essa daqui foi fulana que fez isso, teve R$1 de diária por dia para defender, jogou com o melhor do mundo e fez várias coisas, sabe? Então, cabe a nós manter isso vivo, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa evolução e ainda estar inserida no meio. E a gente tem muito orgulho de ter recebido você no nosso primeiro episódio do Área Delas por aqui. A gente podia ficar mais umas 2 horas conversando e contando histórias, porque é sempre muito legal a gente conhecer também um pouquinho mais da carreira e do que foi a vida de uma jogadora que hoje é treinadora, comentarista e o que vier pela frente, né, Dani? Futura jornalista. Não sei se eu fico ali não, paradinha. Dani, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Um prazer, muito obrigado por ter me convidado na estreia. Espero que seja o primeiro de muitos e eu tenho certeza que é um programa leve, gostoso e espero que venha muitas pessoas aqui contar suas histórias, falar suas resenhas. E fico muito feliz pelo convite de verdade. Bom, você tá no canal do Denilson Show, então se inscreve, ativa o sininho que fica por dentro de tudo, todo o conteúdo do canal do Denilson Show. A gente volta na semana que vem, né, Júlia? Com certeza. Obrigada, Dani, pela participação. Aline, muito bom estar aqui de volta com você. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Fiquem ligados que vem muito mais por aí. Até a próxima.